tarde, queridas herdeiras do reino. Estamos aqui em mais um vídeo do portal EBD Espaço Mulher. Gostaria de compartilhar com vocês hoje a reflexão sobre Provérbios 31, os versículos de 1 a 9. E diz assim a palavra de Deus: Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho das minhas promessas. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente, e fazes justiça aos pobres e aos necessitados. Esta mensagem, ela é muito edificante para as nossas vidas. Primeiro, porque é uma mãe que está assistindo o seu filho já como um rei. Então, se nós como mães formos refletir o que essa mãe está acompanhando o seu filho, ela acompanhou seu filho desde o nascimento, teve a sua infância, a sua juventude, ele se torna rei e ela continua aconselhando seu filho. E temos as fases em que a gente aconselha o filho dando uma ordem e ele obedece. Existe a outra fase, que já entra na adolescência, que a gente dá a ordem, instrui que ele deve obedecer, que é o melhor para ele, mas a gente precisa explicar o porquê. E quando ele já se torna uma autoridade, como o caso do rei Lemuel, essa mãe ela não pode chegar para ele dando ordem, ela não pode chegar até ele a hora que ela quiser. Então, quem entende do protocolo de um reino sabe que você precisa pedir a audiência ao rei. Você precisa ser autorizado a entrar para se comunicar com o rei. E não era diferente com a sua mãe. Quando ela tinha que conversar com ele, ela tinha que chegar até a porta de onde ele estava, seja o seu gabinete de reinado, seja o seu quarto, o seu aposento, ela tinha que pedir autorização para falar com ele. E uma vez que ele não estava numa reunião, não estava numa decisão com seus conselheiros, ele, querendo ouvi-la, ele autorizava a entrada dessa mãe. Então, mostra-se aqui a ponte, a abertura que ela tinha com ele, porque mesmo o rei, ele queria ouvir os conselhos de sua mãe. E dentre os conselhos de sua mãe, a gente encontra ele, por exemplo, não se abrir, não praticar a prostituição, que era um dos privilégios de um rei, ter muitas concubinas. Ele tinha a sua rainha, mas ele tinha o direito de ter muitas concubinas. E no caso do rei Lemuel, sua mãe está orientando que ele não deixasse que a sua força, o seu vigor fosse consumido pelas mulheres, ou seja, não é pela sua esposa, não é pela rainha, mas pelo direito que ele tinha de ter outras mulheres. Também a mãe do rei Lemuel o instrui que ele não seja dado ao vinho. Então, nós já encontramos na Bíblia o pecado de um rei que chama a sua esposa quando ele está com todos os seus convidados embriagados porque quer mostrar a beleza dela. Então, não é uma ação própria de um rei sóbrio, de um rei que tem controle do seu reinado. Porque uma pessoa, quando está embriagada, ela está vulnerável, ela não tem muito controle da sua consciência. Os seus atos podem não ser tão sóbrios, não pode ter tanta razão, pode ser atitudes que possam comprometer
o reino daquele rei, né? Mas ela instrui o oposto, que se ele tiver que servir uma bebida forte, seja para aqueles que estão completamente angustiados, que estão com o coração amargosos, né? Para que eles se esqueçam um pouco de suas dores. E nós sabemos hoje em dia que uma grande parte do suicídio é efetuado por pessoas que não estão conseguindo lidar com a sua grande dor. Então, quando a gente olha aqui uma instrução de uma mãe nesse sentido, a gente vê a preocupação dela com essas pessoas que estão com uma dor tão forte que não consegue gerir, que não consegue administrar e por isso que às vezes chega ao caos do suicídio. Ela também fala para que ele tenha voz aqueles que não têm, sabe? Então é muito lindo você ver uma mãe instruindo o seu filho já como um rei a praticar essa questão de ser a voz daqueles que estão calados, daqueles que não têm voz, daqueles que a sociedade exclui, que não importa para a sociedade o que ele está sentindo, o que ele está passando. Ela pede para que ele julgue com retidão, que faça justiça no seu reino. É muito importante porque nós vemos, por exemplo, um outro rei que, quando Deus pergunta o que ele quer, ele não pede riquezas, ele pede que saiba reinar de forma que o povo, que os seus súditos sejam felizes, que seus súditos tenham alegria de ser reinados por ele. E esse rei foi abençoado por Deus porque fez um pedido altruísta, um pedido pelo povo, para o povo. E que também ela orienta o seu filho para cuidar, para fazer justiça aos pobres e necessitados. Nós vemos que nunca faltou na história da humanidade pessoas que se preocupassem com o bem. Nunca faltou na história da humanidade pessoas que valorizassem a verdade, a justiça, a bondade, que valorizassem a beleza de toda a criação, de todo o bem que Deus criou, de toda a essência, e que se preocupava em passar de geração a geração como valores. E esse é o grande trabalho de um pai e de uma mãe. Nós, como pais, nós temos que passar para os nossos filhos o valor deles caminharem com as virtudes essenciais. E essas virtudes, elas são o maior legado que você pode dar para os seus filhos. E principalmente no que tange você praticar aquilo que você prega. Quando você diz para um filho ser justo, é importante que você seja justo também. Quando você pratica e quando você diz para um filho ser verdadeiro, é importante que ele veja em você a verdade. Quando você diz que é importante louvar a Deus, engrandecer a Deus em tudo, é importante que seu filho veja você louvando a Deus com as suas atitudes, com os seus gestos, com as suas palavras, para que ele saiba, primeiro, que é tão importante que você pratica. Segundo, que você está ensinando para o seu filho aquilo que você julga para você ser o melhor. E terceiro, você está ensinando o seu filho que as virtudes, elas são um grande louvor a Deus. Porque uma pessoa que anda em retidão e em justiça, ela está louvando a Deus com o seu próprio ser, com o seu próprio viver. E é por isso que eu gostaria de dizer para vocês que a nossa sociedade está muito perdida, muito doente. Por quê? Porque tem primeiro a falta de uma família funcional. Nenhuma família é perfeita, é fato isso. Mas a funcionalidade de uma família está, primeiramente, em um pai e uma mãe que estão presentes na educação do filho, e nessa educação há explicitamente um grande amor dos pais pelo filho, e que também nessa educação está presente a vontade dos pais de ver o filho prosperar, progredir,
se desenvolver de uma maneira melhor do que ele viveu, em oportunidades melhores do que os pais, dos próprios pais tiveram. E é isso que faz um filho sentir nos seus pais a segurança. É tão interessante quando a Bíblia nos mostra que a importância de uma mãe, Deus escolheu uma mãe biológica para Jesus, porque na natureza da mulher é praticamente impossível, desde que ela tenha saúde mental, psicológica e espiritual, esquecer do seu filho, porque ela gerou essa criança dentro dela. Ela viu o seu ventre crescer, modificar o seu corpo em função daquele bebê. No seu próprio corpo é produzido o alimento essencial para o primeiro tempo de vida daquele bebê. Então, Deus, quando fala, mesmo que uma mãe venha a se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Porque, humanamente falando, uma pessoa que tem saúde física, mental, espiritual, é impossível esquecer um filho para uma mãe. Porque a sua própria mente, o seu próprio corpo foi modificado em função daquele ser humano que é gerado dentro dela. Esse milagre da vida é algo que transforma o coração de uma mãe. E aí, quando Deus fala da presença de um pai, a importância também é tão grande que ele não transferiu o seu papel de pai para Jesus para outro. José foi um representante legal. José foi um representante humano na paternidade de Jesus. Mas o pai de Jesus, Deus, ele se fez presente e não transferiu a sua paternidade para outro. Por quê? Porque pai, ele é o símbolo de fortaleza na identidade de um filho. Então, o pai, porque para uma criança pequenininha ele é considerado o pai herói? Porque ele é o símbolo da força física. Ele é o símbolo da proteção, porque no papel de pai está a proteção da família. No papel de pai está o amor à mãe dos filhos que ele tem. Porque a criança, ela vai sentir isso, que o pai ama o filho e que também ama a mulher que lhe deu esses filhos, que em quem ele gerou, em quem ele participou na geração desse filho. Nós encontramos o Dr. Maggie Merker dizendo: o pai é a figura central na formação da identidade da criança. Então, o pai, ele é fonte de sustento, ele é fonte de força, alguém que tem uma razão muito evidente. Isso é muito próprio da paternidade. Quando nós temos uma questão em família, a mulher, ela vai pela sensibilidade, ela vai pelas entrelinhas para ver o que está acontecendo. O pai é mais a materialização do problema e por isso ele usa a lógica, ele usa a razão, o que muitas vezes facilita a solução de um problema. E nessa junção de capacidade e habilidades que faz com que um pai e uma mãe se tornem plenos na educação de um filho. E aí, o que nós vemos? Nós vemos numa sociedade doente como essa, a ausência de muitos pais nos lares. E quando um pai está ausente no lar, conforme uma pesquisa americana, em universidades, eles dizem que 90% dos lares sem teto, das famílias sem teto, o motivo principal é a ausência de um pai. 85% das crianças com distúrbios comportamentais, o motivo principal é a ausência de um pai. 63% dos suicídios, também a razão principal é a ausência de um pai.
71% das adolescentes grávidas, o mesmo motivo, ausência de um pai no lar. 85% dos jovens presos, ausência de um pai no lar. Então, o que isso quer dizer? Aqui no Brasil, comenta-se muito que a maioria dos adolescentes, dos jovens presos, porque a partir dos 18 anos ele é preso, né? Ele vai para uma detenção oficial. Então, é considerado preso e uma grande parte deles são filhos de evangélicos. Por que isso? Porque se a gente for analisar esses lares, não são lares funcionais. São lares que as mães, numa grande maioria, procuram uma igreja, procuram buscar na religiosidade a solução do seu caos, que é a ausência de um pai, ou um pai violento, ou um pai alcoólatra, e essas questões, elas também influenciam para que a pessoa não vá ter um futuro feliz. Porque a mãe vai procurar uma solução, é, digamos assim, transcendental, que Deus resolva tudo dentro da casa dela. Mas existem coisas que são consequências das nossas escolhas, são consequências dos nossos atos. E Deus, ele fala que a gente reclama, que a gente sofre pelos nossos próprios pecados, né? Então, é claro que essas mulheres que vão buscar o socorro de Deus, o socorro da religiosidade, elas são consoladas, elas são orientadas, mas as lacunas na educação daquele filho permanecem. Por quê? Há o oposto dentro do seu lar. Alguém que vai buscar a Deus, alguém que vai buscar a religiosidade, mas tem alguém também que é ou violento, ou ausente, ou alcoólatra. E isso deixa marcas terríveis, traumas tremendos numa criança, que vai interferir no seu desempenho escolar, que vai interferir no seu relacionamento, na formação de uma família, que vai interferir na sua prosperidade profissional. Tudo fica comprometido quando os pais não cumprem seu papel. Essa é a grande verdade. Então, quando nós encontramos uma mensagem dessa, de uma mãe falando com seu filho já rei, a gente vê que é um papel eterno, que é um papel é, sem fim, até que a morte o separe. Então, enquanto você tem um filho, enquanto você tem vida, enquanto nessa humanidade, nessa vida terrena, você tem fôlego, você precisa assistir seus filhos, precisa dar conselhos, precisa sugerir decisões que sejam sábias, que sejam certas. Então, minhas amadas, e eu creio que tem muitos amados aqui também que estão ouvindo isso, inclusive a pobreza. A criança que não tem um pai no lar tem 4 vezes mais chances de viver uma pobreza extrema. A criança que não tem um pai no lar, ela tem 10 vezes mais chances de ser um usuário de drogas. A criança que não tem um pai no lar, ela tem 14 vezes mais chance de se tornar um estuprador na adolescência ou na fase adulta. E uma criança que não tem um pai em casa, ela tem 32 vezes mais chances de fugir de casa. Olha a responsabilidade de colocarmos um filho no mundo. Olha a responsabilidade que temos de amar e educar e cuidar desses filhos de uma forma incansável, o tempo todo,
e sempre com muito amor, com muita paciência, com muita tolerância, porque nós encontramos o seguinte posicionamento. Isso já a ciência comprovou. A mulher, ela tem o foco mental para o lar, para o ninho dela. Então, por mais que ela trabalhe fora, por mais que ela tenha uma carreira, uma das suas grandes prioridades é a família. Para o homem, isso muda. Ele, por ser já cobrado, educado pela sociedade a ser um provedor, a prioridade, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, a prioridade é o trabalho. Primeiro lugar é o trabalho. Então, ele sacrifica tudo pelo trabalho. Aí tem aqueles que ainda, pelo convívio na igreja, pelo que almeja dentro da igreja, ou até por um entendimento que tenha, ele, em segundo lugar, põe a igreja. E ele é humano, ele tem limitações. E em terceiro lugar, vem a família. Então, o que é que lhe deixa sobrar para a família? O que é que este papel de pai tão importante, imprescindível, insubstituível, ele deixa para terceiro plano, então não sobra quase nada. Já esgotou a paciência, já esgotou o vigor. Quando ele chega em casa, ele só quer receber, ele não quer se doar, porque ele já está esgotado. Ele já se doou muito no trabalho, ele já se doou muito na igreja. Aí ele chega, ele quer atenção, quer cuidado da esposa, quer que os filhos fiquem quietos porque ele já está esgotado, então ele quer descansar, ou ele quer assistir a TV, ou ele quer dormir. Vocês entendem a complexidade que a gente traz quando não cumpre o nosso papel no verdadeiro lugar que tem que ter a família? Que a família é prioridade. A família é prioridade. Porque o trabalho, você pode trocar de emprego. A igreja, você pode adorar a Deus na igreja e fora dela. Agora, a família que você formou, como que você vai fazer uma ex-família? Como que você vai deixar uma mãe com seus filhos à mercê da pobreza, da prostituição, da gravidez precoce, do futuro estuprador, de um suicida? Você vai deixar aquele que você gerou à mercê de todas essas mazelas humanas? Porque a gente conhece muito bem a palavra de Deus. Se a gente não preenche os espaços com a luz de Jesus, os espaços são preenchidos com as trevas. Ela não pede licença. As trevas, o mal não pede licença. Onde ele encontrar espaço vazio, ele vai querer entrar. E os nossos filhos não merecem isso. Eles não pediram para nascer. Eles não pediram para passar determinadas coisas, para ver determinadas coisas. Você imagine uma criança que vê uma mãe maltratando um pai, geralmente uma mãe maltrata em palavras, tem até condição de destruir a autoestima, a confiança de um homem pelas palavras, porque ela não tem a força física, na maioria das vezes. Mas o homem, ele acaba muitas vezes machucando a mulher até com a violência. Por isso nós temos a Lei Maria da Penha. A igreja não resolve esse problema, porque a igreja ela prega a palavra de Deus, ela instrui o povo, mas cabe a gente aceitar ou não. É um livre-arbítrio. Não falta ensino na igreja, mas nem todos querem aprender. Nem todos estão ali todos os dias ouvindo a palavra de Deus, os ensinos, para melhorar. Vão até por outros interesses, mas não o interesse de crescer a sua espiritualidade. Logo, essas crianças
vão ficar com sérios traumas, porque ela vê o seu pai indo à igreja, a sua mãe indo à igreja, e tendo dentro do seu lar uma atitude completamente anticristã. Tendo dentro da sua casa pais que se agridem, pais que maltratam, e quando você olha uma criança, ela vai achar o seguinte: a minha mãe maltrata o meu pai maltrata a minha mãe. Os dois são o amor para eles. Os dois são a referência da identidade deles. E que identidade nós estamos formando? Sabe, amadas, tá um rebuliço aí. Todo mundo falando do bebê reborn. Ai, porque o bebê reborn o bebê reborn é um indício de que a sociedade não está muito sadia mesmo. Porém, que prejuízo tem um boneco? Eu te pergunto. Que prejuízo? Ele vai ter traumas? Ele vai morrer? Eu brinquei de Barbie, eu brinquei de Suzy. Eu tenho duas que doei para minha filha, as outras não existem mais. Qual o prejuízo? Agora, a gente sabe que hoje tem mães que não trabalham fora e deixam a sua criança de 2 anos, período integral na creche. Como assim? Você nem trabalha fora. Esse bebê de 2 anos fica o dia inteiro na creche, aos cuidados de alguém que está cuidando de 10, 15 crianças ao mesmo tempo, ou mais. E você fazendo o que em casa? Eu pergunto. Em casa tem muito trabalho? Tem. Não estou dizendo que você não faz nada. Eu tenho muito trabalho em casa, eu sei o que é trabalhar. É muito trabalho. Mas uma mulher que não tem atividade secundária, que ela pode cuidar do seu lar, é para ela cuidar do seu lar. É para ela cuidar dos seus filhos. É um papel que Deus confiou. Essas crianças são seres humanos que vão poder, uma vez bem cuidados, eles vão se tornar um grande benefício para a sociedade. Eles vão se tornar um grande benefício para a igreja. Eles vão se tornar uma bênção e uma honra para você na sua velhice. Você vai olhar e vai falar: meu filho, minha filha, fui eu que construí, que cuidei, que instruí, que orientei o tempo todo enquanto tenho vida, eu faço isso. Tanto para a mãe como para o pai. E a figura do pai é tão importante, que Deus se coloca como pai daqueles que estão feridos. Quantas pessoas aceitaram a Jesus porque estavam cheias de traumas, de marcas, de dores causadas pelo pai? Um pai violento, espancador, abusador. Teve pais. Triste, né, irmãs? Amadas, um pai que abusa da própria filha, do próprio filho, não tem luz dentro dele. Um pai alcoólatra que já deram testemunho sobre isso. O dia que ele chega bem, sóbrio, ele faz carinho, abraça o filho, diz que ama, mas o filho não sabe como ele vai chegar no dia seguinte, se ele vai chegar sóbrio ou não. E aí no dia seguinte ele vem embriagado, com um bastão na mão e dizendo: hoje eu mato a sua mãe, hoje eu acabo com a vida de vocês. Como assim? Não parece até que é outra pessoa que está falando no lugar dele? Não parece até que é um outro ser que está falando no lugar dele? Mas que infelizmente consegue agredir essa mãe e agredir essas crianças? Então, eu sei que a gente não consegue consertar o mundo, mas a gente consegue consertar a própria vida. A gente consegue consertar o próprio relacionamento com os filhos. A gente consegue tentar melhorar a nossa própria casa, conversar com o nosso cônjuge,
que às vezes é a mãe que está negligenciando, às vezes é o pai. Mas o diálogo salva muita gente. As palavras de amor salvam muitas pessoas, do abismo, inclusive. Um pai que é chamado pela sua esposa como marido e ela fala com amor. Nós trouxemos nossos filhos ao mundo. Foi algo que nós fizemos em comum. Vamos amá-lo em comum. Vamos cuidar dele em comum. É a melhor, é a obra de arte que nós fizemos juntos, mais emocionante. É, nós trouxemos um ser humano à vida. O que nós estamos produzindo neste ser humano para transformá-lo em uma bênção, para que ele seja abençoado por nós. Eu tenho um livro aqui que é sobre uma autora falando da bênção, como abençoar seus filhos. E ela diz o seguinte: todos os dias você tem motivo, você tem temas e você tem razões para abençoar seus filhos. Todos os dias os seus filhos têm razões, motivos e têm objetivos para pedir a sua bênção. E o que nós estamos fazendo? Vamos ficar com essa reflexão e pedir para que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos oriente, para que a gente possa ser o pai e a mãe que esses filhos carecem e merecem? Fica aqui essa reflexão para hoje. Deus te abençoe e um grande abraço cristão.